Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 13 de junho e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre economia, expectativa para o comércio varejista, para os shoppings e horários especiais em virtude da Copa do Mundo que começa hoje. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe Mariane Dokonski, superintendente do Shopping Praia Mar. Mariane, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui novamente. E também Omar Abdu Assaf, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Omar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, estamos à disposição. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo. Eu vou pedir para minha produção ficar bem atenta à fanpage e ao nosso WhatsApp, e também ao nosso Instagram e o nosso Twitter. O Dia dos Namorados foi celebrado ontem. É uma data como outra, onde se gera uma expectativa de vendas para o comércio. Como é que foi esse ano? Diferente do ano passado? Atingiu as expectativas? Frustrou as expectativas no shopping primeiro? Foi muito esperado. Acho que nunca foi tão esperado esse Dia dos Namorados. Depois de tudo que o país viveu, né, que a nossa região viveu em retração, em marasmo, né? Nós tivemos um acréscimo de vendas e de fluxo, sim. As vendas ainda estão sendo fechadas, né? A gente tem esse número sempre depois, mas na prévia que a gente tem do final de semana estávamos positivos, cerca de 6% de crescimento. É claro que muitas coisas mudaram, muitas interferências nisso. O presente médio aí estava na casa dos seus R$200. Mudou um pouquinho o perfil, né? Sim, aumentou um pouquinho. O namorado tá bem Foi mais cotado. generoso esse ano? Foi mais generoso, sim. E no comércio varejista, como foi, Omar? Olha, a prévia, pelo menos. A prévia, não, a gente já tem um número quase que em torno de 1,7. É claro que o comércio varejista engloba todos os setores, então o shopping ele acaba sendo um atrativo maior para o Dia dos Namorados, mas infelizmente começamos a ver uma pequena luz no fim do túnel. Tivemos já um Dia dos Namorados 1,7 melhor que o ano passado. Isso já é um sinalizador. Quem teve há 15 dias atrás uma paralisação total e volta, entre aspas, a uma quase normalidade, isso já nos alenta que a gente possa partir agora para o segundo semestre com mais otimismo. Falando em paralisação, de que maneira a paralisação dos caminhoneiros afetou o comércio varejista? Você disse que está praticamente tudo em ordem. O que ainda precisa ser ajeitado, equilibrado? O problema é que quando você desequilibra, é que nem um caminhão com uma carga grande, ele cai até você arrumar todo, mesmo que a carga esteja ali, complicou. Nós tivemos uma estimativa inicial de quase 67 milhões que a Baixada perdeu. Isso é muito grave. Isso acaba gerando reflexos em toda a cadeia, porque quando falta algum produto, gerou especulação, aumento de preço, alguns preços estão retornando, que é o caso dos hortifruti. O leite não, o leite pelo contrário ainda continua subindo muito. Quase dobrou de preço. Sim. Então, você desarruma... A batata voltou para o A batata voltou. Eu falo assim, a gente pede até uma consciência. Eu até outro dia estava citando, no primeiro dia que voltou a ter combustível, e voltou a ter hortifrutis, começou a entregar, até meu gerente falou assim, mas você vai colocar abaixo do custo? Eu falei, eu não vou explorar no primeiro momento. Claro. No primeiro dia eu comprei um saco de batata a 370. Eu tinha certeza que no outro dia foi 250, no outro dia 120, no outro dia... Então, para que naquele primeiro dia eu deveria explorar? Então, eu acho que tem que haver um bom senso de todo mundo, em que você podendo retomar a atividade é muito mais importante que você tentar ganhar num curto espaço de como tempo, teve né? posto de gasolina, colocou gasolina a R$10, eu acho absurdo. Então, eu acho que, na maioria, por isso que a gente fala, às vezes uma pequena maioria acaba contaminando tudo, mas eu acho que todo mundo teve consciência de querer retornar à atividade e o comércio voltar a gerar riqueza, gerar empregos. E no shopping teve reflexo, Mariane? Sim, tivemos reflexo. Não tanto quanto nos supermercados ou no comércio de rua, mas o shopping, o Praia Mar especificamente, está num bairro residencial. Sim. Por um lado, isso nos favoreceu porque muitas pessoas estavam sem transporte. Então, acabavam tendo como distração, como passeio, o shopping.
Mas em fluxo de veículos a gente teve queda, teve dias que nós tivemos cerca de 45% a menos do que um dia normal, né, em fluxo de veículos. A praça de alimentação, algumas lojas sentiram bastante, o McDonald's chegou a ficar sem produto um dia, algumas outras tiveram que adaptar. Alguma teve que fechar? Não, nenhuma fechou, mas tiveram que se adaptar. Então, você sentia a falta da salada, né, de certos tipos de salada, certos tipos de verduras. Todo mundo teve que se adaptar a isso. Então, no geral, acho que todos foram impactados, né? E agora já está tudo normalizado? Ah, sim. Agora tudo normalizado, né? Rapidamente se normalizou. Omar, quando você citou a questão do momento, de se aproveitar de um momento pontual, você acredita que comércios que adotaram essa prática podem ter perdido clientes que fidelizaram durante anos? Com certeza, eu acho que isso é o ponto fundamental. Eu acompanhava na loja, às vezes, os reflexos. Claro, quando você põe uma batata a R$7, que era para ser vendida a 10, mesmo que você colocasse a 5, o freguês está achando que é um absurdo, que o preço dela era 1, 2. Mas eu vejo assim, você tem que estar solidário com o teu cliente. O teu cliente é o que te mantém os 365 dias do ano. Então, você precisa ser parceiro dele. Ele é a peça fundamental para que você sobreviva. Então, hoje, num comércio altamente concorrido que a Baixada está, nós estamos sendo canibalizados aqui com a abertura de inúmeras empresas. Eu acho que grandes, né? Redes grandes. Eu tenho... claro que a gente é favorável à livre iniciativa, mas de uma hora para outra, a Baixada foi invadida por grandes shoppings, grandes... redes de farmácia. Farmácia, uma em cada esquina. Academia, lavanderia e pet shops. Pet shop, farmácia, açougue gigantesco. 90% dessas empresas, quase tudo de fora. Quer dizer, toda a riqueza que elas geram vai para fora, não fica nada aqui. Elas abrem postos de trabalho, elas empregam mão de obra da região? Pelo contrário. Elas abrem. Só para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento agora. Nos últimos 2 anos, abriram cerca de 27 mil empresas na Baixada. E, nesse mesmo período, fecharam 9 mil. Então, houve um saldo de 17 mil, que já é um absurdo em 2 anos para uma região como a nossa. Levando e elas geraram crise, né, mais de 2 mil empregos a menos. Quer dizer, vem uma empresa, abre 200 vagas e fecha 300. Quer dizer, não traz nenhum benefício para a cidade. É importante, novas lojas, concorrência. Quando a gente fala, olha, nós tivemos um aumento de 1,7, eu às vezes sou criticado, porque eu falo, mas eu tive queda. A gente fala que o aumento da região toda foi 1,7. Mas como o número de lojas aumentou 30%, 40%, a fatia do bolo é menor para cada um. O bolo cresceu, mas as fatias são menores. Como é que os pequenos comércios, se é que têm conseguido sobreviver, têm feito? Qual é a prática adotada, a estratégia adotada para concorrer com essas grandes redes? Olha, muitas empresas têm se aliado, por exemplo, na área do supermercado, a gente tem formado cooperativas, e essas cooperativas têm concorrido de igual para igual, porque você acaba juntando uma série de pequenas empresas. Isso tem no ramo de material de construção, tem em vários setores. E acaba possibilitando que você tenha praticamente o mesmo preço que as grandes lojas têm. Só que o pequeno tem um diferencial que ele não vai perder nunca, que é aquela ligação. Ele sabe quem é o cliente, ele conhece as necessidades do cliente. Por isso que eu falo, hoje, o comerciante pequeno que tiver a sua loja limpa, tiver o seu estoque normalizado, não deixar faltar produto, porque hoje a maior perca do varejo é a falta de produto. O cliente ir na tua loja, que é a coisa mais difícil que tem, e não achar. Ou se ele vai no shopping e não encontra lá o número do sapato que ele quer, ou a cor que ele quer. Então, isso é mais frustrante, porque já é duro você pôr o cliente dentro da loja. E quando ele entra, você não consegue atender. O sindicato preocupado com isso. Tem programas, que é o Capacita Comércio, Talentos do Comércio, Santos Acessível. Quer dizer, a gente procura capacitar os nossos funcionários, e mesmo aqueles que não são funcionários ainda, mas têm expectativa de entrar, a gente treina eles para que quando eles irem para as lojas, eles já vão um pouquinho melhor, porque esse é o nosso diferencial, daquela impessoalidade que tem nas grandes lojas. Então, a pequena loja tem essa condição de atender a necessidade do consumidor. No shopping também. Quando a gente fala de shopping, por mais que ali seja um grande centro de lazer e não tenha apenas lojas, tem cinema, tem praça de alimentação, quem passa para ir no cinema, muitas vezes para olhar a vitrine e entra numa loja. Essa questão do atendimento
às vezes, até mais do que o preço e o estoque, o bom atendimento é o que fideliza o cliente? Ainda é o segredo do negócio. O atendimento, como o Omar falou, é imprescindível. Treinar os seus funcionários, capacitar das grandes redes às lojas menores, das redes das franquias às lojas regionais. Todo mundo tem que investir em atendimento, porque o cliente, a fidelização do cliente, como ocorria antigamente, ela mudou. Hoje, com os meios eletrônicos, com a variedade, com a concorrência, as pessoas não se atêm tanto àquele, eu vou comprar sempre com aquele vendedor ou naquela loja. Não, ele tem uma série de outras atratividades. Então, você tem que trabalhar o seu ponto de venda do início ao fim. Ou seja, a vitrine, como você bem disse, é um chamariz incrível, então você tem que trabalhar lá muito bem. E aí, quando o cliente entra, acolher. O acolhimento ainda é o diferencial que vai reter e que vai manter o comércio varejista como ele sempre foi. Nos shoppings, como que as lojas têm... Os últimos 2 anos foram talvez os anos mais difíceis pelos quais passou a nossa economia, né? O país viveu a maior crise da sua história. Como é que as lojas... porque se a gente circular pelo Praia Mar, a gente não vê espaço vazio, a gente não vê aquele banner de venha conosco, esteja conosco. Você vê o hall de lojas, trocas, né? Quando sai uma loja, já tem logo uma outra. Como é que as lojas, ao longo desses anos, Mariane, têm se estruturado para passar por essa crise e não perder o cliente? Olha, muitos lojistas, com essa crise, se profissionalizaram, né? Quem não se profissionalizar, realmente não fica no mercado. O varejo está demandando muito estudo, muito preparo. Eu estava ouvindo o Omar falar do estoque. Saber gerenciar o seu estoque, entender a demanda do seu cliente e preparar a sua loja para isso. Isso é imprescindível, assim como a gestão de caixa. Então, a crise ensinou todo mundo a trabalhar nos seus limites e a tirar o melhor daquilo que se tem. Então, as redes ajudam, né? As redes, as franquias preparam os seus operadores, elas têm cursos, elas têm estudos já para isso, mas, mesmo assim, os empresários tiveram que parar mais para olhar para o seu negócio e se manter. No Praia Mar, a gente teve, realmente, como você observou, nós não tivemos grandes impactos em termos de vacância, até mesmo a inadimplência baixíssima. Trocas acontecem, continuam acontecendo, são até salutares, mas a gente percebeu um número bem menor, um impacto menor. Por conta disso também, né? A maioria das lojas que nós temos lá são lojas de redes ou então são lojas que estão há muito tempo no mercado. E aí tiveram um pouquinho mais de suporte para passar por esse vendaval. No comércio varejista foi assim também? Mesma coisa, porque é uma mudança grande. Hoje a gente está se assustando também com o número de placa, vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se. É um negócio terrível. Que nem ela citou do shopping. Hoje diz que no Brasil tem milhares de vagas de lojas que ainda vão levar, acho que 3, 4 anos para serem totalmente preenchidas. Você pega aqui na Baixada mesmo, nós tivemos um excesso de, por exemplo, salas comerciais e comércio. Tudo que tem excesso é a lei da demanda, oferta e da procura. Você não tem como escapar disso. Mas o que eu vejo é assim, não deixar faltar produto. Quantas vezes você vai numa loja, você quer comprar um produto simples, eu não estou falando de produtos complicados que você não acha. Nós estamos falando do arroz com feijão de qualquer loja. E você vai na primeira, não acha, vai na segunda, não acha, vai na terceira, não acha. Quer dizer, então, aquelas lojas foram perdendo aquele movimento de graça. O cliente está lá passeando com dinheiro, querendo... Isso quando muitas vezes ao entrar na loja, o atendente já não está com aquela cara de desânimo, olha, eu não vou citar o local, mas ontem eu estava precisando, com um companheiro, um evento que eu ia fazer à noite, e a pessoa não me entregou e eu não tinha aquele produto na loja. Fui na loja da pessoa, você tem? Tenho, tudo bem. Cheguei na loja, fomos na sessão, falou com o encarregado, só tenho o que está aqui. Caramba, eu falei, mas dá uma olhadinha. Ele foi no depósito, tinha tudo que eu queria. Quer dizer, a primeira resposta é o não. Eu estava junto com o dono, mas se eu não fosse insistente, eu teria ido embora e ele teria perdido aquela venda. Então, eu vejo que isso é muito triste. Eu na minha loja mesmo, a gente tem esse problema. Eu estou passando na loja, o cliente pediu um produto, e eu pergunto para o funcionário, mas você vai fazer o que com essa informação? Não, o cliente queria tal.
passa para o gerente para que ele providencie o mais rápido possível aquele produto. Porque o cliente vem uma vez, se ele não achar, vem a segunda. E esse detalhe, parece que não. Hoje, se uma loja perder 10% ou 20% da sua venda por falta de produto, é como se ela tivesse uma segunda loja. No nosso ramo de supermercado, que o lucro gira em torno de 2%, praticamente uma loja a mais você teria só com aquela falta daquele produto. Tudo bem, alguns substituem, mas tem gente que não substitui, a pessoa quer aquele produto. Exato. Quer. Então eu vejo que é muito importante manter a loja limpa, manter um bom ambiente. Quem quer trabalhar no comércio tem que ser simpático. Você vê, há 39 anos atrás, o sindicato lançou uma campanha Pratique a Cortesia, que está aí até hoje. Foi lançada por um companheiro nosso, o Hélio Cesário Cardoso, que era da Domus naquela época. E falta cortesia, né, no dia a dia. E naquela época, a cortesia era primeiro para os atendentes das lojas, porque sempre Santos teve a baixada que atende mal o turista, que praticasse a cortesia no comércio. E depois essa campanha, o Rotary Clube de Santos, tem capitaneado, ampliou para toda a cidade. Mas ela nasceu no comércio. Você tem que ser cortês com o teu cliente, você tem que entender. Muitas vezes a pessoa quer comprar uma caneta e você oferece um lápis, ela leva o lápis, às vezes, porque ela precisava também do lápis. Então, tudo é da forma com que você aborda o cliente, né? Não aquela forma chata, porque tem cliente também que não admite, mas você se pôs à disposição. Quantas vezes você entra numa loja e ninguém quer te atender? Então, é difícil. Então, eu acho que você procurando treinar bem o funcionário, ele sendo simpático, ele praticando a cortesia, com certeza ele vai vingar, vai conservar o seu emprego e a loja vai se manter estável. Ontem viralizou na internet um vídeo no shopping de Salvador, eu não sei se vocês tiveram conhecimento. Tive, hoje cedo. Uma pessoa pegou uma criança de rua e levou para o shopping e queria dar um prato de comida para aquela criança. E ela foi praticamente impedida pelo segurança do shopping. O rapaz a todo momento dizendo, ele vai comer, eu vou pagar, ele tem o direito, ele vai sentar na minha mesa. O segurança chegou a usar, inclusive, do toque, de botar a mão na criança, de botar a mão no cliente. E aí precisou da intervenção. E o cliente do lado. E o cliente do lado. O cliente dizendo para a pessoa no box lá, eu vou pagar, tirando dinheiro, mostrando dinheiro, ele vai sentar na minha mesa, eu me responsabilizo. E o segurança a todo momento com aquela postura dura, até que chegou o supervisor dele e disse, não, tudo bem, ele vai comer na sua mesa, não tem problema. E liberou. Hoje a gente, como você disse, tem as redes sociais. Sim. Né? O lojista que não se preocupa, o shopping que não tem uma linguagem comum, o funcionário que não é treinado no ramo de segurança, pode acabar com a imagem de toda uma instituição, né, Mariane? Olha, nós estamos o tempo inteiro, não tem, hoje em dia você tem qualquer erro que a sua operação cometa, seja um shopping, um comércio pequenininho, seja uma grande rede, um pequeno erro, um pequeno desacerto ali, seja no atendimento ou em outra questão, rapidamente viraliza, rapidamente vai para as redes sociais e assim é quase que imediato, a gente lida com isso diariamente. O treinamento é imprescindível. Eu soube desse caso, realmente foi um excesso, porque provavelmente o segurança estava tão preocupado com a regra, que ele esqueceu da humanidade, ele esqueceu do bom senso, ele esqueceu do que estava acontecendo de fato ali. Se pôr no lugar do outro, né? Exatamente, a empatia. Ele esqueceu, ele ficou preocupado única e exclusivamente com o manual de atendimento. Então, hoje, a gente precisa ser flexível, rápido, com tudo o que acontece no nosso país e no mundo. Se nós não tivermos, e o varejo demanda isso mais ainda, se nós não tivermos rapidez para mudar o curso das coisas, os procedimentos, as atitudes e pessoas de bom senso nas nossas equipes, realmente é o que acontece, infelizmente. E aí a imagem acabou, né? E a imagem acabou da seguinte forma. Hoje também, a gente fala sempre da boa-fé, mas há pessoas também de má-fé que entram para furtar alguma coisa, mas são profissionais. Então, eles sabem que se você não pegar ele depois do check-out, mesmo ele tendo escondido algum produto, ele acha que ele está dentro da lei, ele conhece a lei. Então, é muito complicado. Hoje, os furtos aumentaram muito, dada
toda essa situação financeira do país. Então, as lojas, o shopping também tem que se preocupar com a segurança, porque é um bem, porque na hora que acontece um arrastão, acontece qualquer coisa, alguém vai cobrar o shopping. Cadê a segurança? Não tem segurança? Deixaram invadir. Mas eu acho que o que a Mariana falou, tem que ter sensibilidade, tem que ter sempre alguém disposto a tentar resolver a questão fora do manual, porque se você ficar só lendo o manual, você acaba perdendo o cliente, e não é um cliente. Se isso viraliza numa rede, você acaba perdendo milhares de clientes ou milhões de clientes. Todos que simpatizam com a causa. Todos que simpatizam com a causa, exatamente. Com certeza. Aliás, a gente está na era da inteligência emocional, né? Sim. E isso se aplica hoje em todos os segmentos do mercado de trabalho. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre expectativa do comércio e muito mais. Até já. Estamos de volta e o prédio mais antigo de Santos vai ser reformado. A Casa do Trem Bélico, na rua Tiro 11, no centro da cidade, abriga atualmente exposições. A construção é do século XVII. Os serviços começam nesta semana e a previsão é que prossigam até o fim do mês. A construção vai passar por um realinhamento. Além disso, o prédio também vai receber uma nova pintura. Por se tratar de um imóvel tombado, nós temos que preservar, não podemos fazer com qualquer tinta, enfim, temos que seguir todo um ritual de bem tombado, né? A última reforma no local foi há 7 anos e custou R$1,5 milhão de reais. A obra de agora é menor, tanto que o museu nem vai fechar. Atualmente, o espaço abriga itens cedidos pelo Museu do Bonde. Agora, em breve, nós vamos acolher também uma exposição aqui também no piso térreo, com obras do acervo da Prefeitura. Então, a casa está bem ativa, aberta para exposições itinerantes aos interessados que quiserem participar, expor alguma coisa também. O primeiro registro oficial da Casa do Trem Bélico é de 1734. No entanto, acredita-se que o local tenha sido construído em 1640 para guardar armamentos. É lógico que você olhando assim, você vai falar um imóvel velho. Não é um imóvel velho, é um imóvel antigo, com as suas características antigas. A gente viu aí na reportagem um exemplo de revitalização de um espaço que hoje abriga exposições culturais. No entanto, há uma necessidade e um anseio da população de todo Santos, eu acho que até de toda a Baixada Santista, porque o centro histórico é lindo, né? Ele guarda, de fato, uma história muito rica. No entanto, hoje, ele vive de dia e morre à noite. Como que você, como presidente do Sindicato do Comércio Varejista, vê essa situação onde muitas lojas no centro da cidade, inclusive, fecharam? E qual seria, na sua opinião, a alternativa para fazer o centro vivo, de dia e de noite? Duas coisas. A primeira é segurança. Sem segurança, você nunca vai ter o shopping, o centro povoado. Nunca vai ter. Então, a gente precisa que o poder público dê segurança, tanto para os lojistas, como para o consumidor, como para as pessoas que frequentam o centro. O centro, a gente vem lutando há muitos anos, cada hora vem um slogan diferente, Alegra Centro, sempre mudam o logo, mas o centro continua o mesmo. O mesmo. Então a gente vê outros locais do mundo, e aqui do Brasil mesmo, a revitalização do Porto. Quantos anos a gente escuta que o armazém de 1 a 8 vai ser reformado, vai ser um centro de lazer, vai ter um mergulhão, vai ter... E não sai do papel. A gente vê as coisas se deteriorando. Em Belém do Pará, lá, eles pegaram os armazéns, e eram armazéns muito lindos, eram aqueles armazéns ingleses, todos de aço, lindos, e transformaram numa área de lazer. Você vai na Cidade do Cabo, na África do Sul, eu não sou muito radical, você tem que preservar tudo. Eles preservam aquilo que precisa ser preservado, mas constroem coisas novas aonde precisa, para que a gente possa modernizar. Porque se tiver a utilização daqueles armazéns, for um ponto de lazer para que a gente possa ocupar o centro à noite, que você falou muito bem, nasce de dia e morre de noite. Não dá para você ter uma plantinha que nasce de dia e morre de noite. Uma hora ela não vai nascer. E isso é grave, você vê muitas lojas que saíram do centro. Então o centro tem toda a infraestrutura que precisa, de esgoto, de saneamento, de luz. Então eu acho que ele tem que ser ocupado por comércio, por
áreas de lazer, de gastronomia, que é muito importante você ter belos restaurantes. O cenário é maravilhoso, acho que não tem no Brasil um cenário mais histórico do que a Baixada, do que Santos, principalmente, que preservou seus prédios. Lindo. Então, eu acho que ele tinha que estar funcionando, mas eu volto a alertar, precisa ter segurança para que as lojas possam abrir, o comércio possa funcionar, não possa estar invadido também por mendigos que acabam aborrecendo o usuário, dependentes químicos. Isso aí afasta qualquer cracolândia, mesmo que seja em nível menor, em pontos isolados, mas ela afasta o consumidor e quem quer utilizar o centro. Eu acho que seria uma grande jogada se o centro pudesse ser utilizado à noite, com comércio Quando eu funcionando. cheguei em Santos, há 7 anos, ainda tinha um movimento bom em Santos. Depois, à noite no centro, depois do acidente na Boate Kiss, muitos espaços noturnos tiveram que fechar as portas por conta da questão do AVCB, de não conseguir se adequar ao AVCB, até pelo perfil da instalação, né? Exato. Não, isso também a gente pede, ninguém quer que não se cumpra a lei, mas eu acho que ninguém também pode ser mais sabido que o rei. Eu acho que tem que facilitar um pouquinho para que a loja, aquela casa noturna, possa se adaptar. Porque também você simplesmente ir lá mandar fechar, impor... É aquilo que nós falamos do manual, né? E você acaba gerando desemprego, gerando a quebradeira daquele comércio e aquelas pessoas vão para a rua. Então, fora todo aquele dinheiro que era movimentado. Então, eu acho que tem que haver... O bombeiro é uma instituição muito séria. Sem dúvida. Mas eu acho que os procedimentos, é uma cartilha, vale para uma loja pequena como vale para um grande shopping, um grande centro comercial. Eu acho que tem que haver segurança, mas tem que haver algum mecanismo de adaptar a necessidade, né? A necessidade do local, porque você pega também muitos prédios públicos, não tem segurança nenhuma, tem escadas pequenas, às vezes não tem elevador, não tem acessibilidade e são prédios públicos funcionando. Então, por que só o comércio é que tem que se adaptar a tudo? Mariane, vamos voltar um pouquinho a falar sobre a questão da qualificação da mão de obra. Antigamente, muitas vezes, o emprego de vendedor era o primeiro emprego daquela pessoa. E, por ser o primeiro emprego, muitas vezes a pessoa chegava crua, né, àquela função. Nós vivemos numa região turística, onde há uma circulação não apenas de brasileiros, como de muitos estrangeiros. Você sente que hoje quem escolhe um funcionário, busca um funcionário que pelo menos consiga falar o inglês para receber aquele cliente que é estrangeiro? Ou ainda essa não é uma necessidade, não é um diferencial? Isso é um diferencial. A nossa cidade tem muitos universitários, né? E o comércio ainda é o primeiro emprego de muitos, né? Gostaria até que o comércio fosse, a profissão vendedor fosse encarada com mais seriedade, porque ela bem explorada, ela bem trabalhada, ela rende e remunera bem, mais do que muitas profissões. Então, às vezes a pessoa dá mais valor a um emprego administrativo que vai ganhar 1/3 que um bom vendedor ganha numa loja de peso, uma loja de shopping que tem um movimento bacana. Mas, por ser ainda o primeiro emprego, ou então... uma opção no desemprego. Estou desempregado, vou ser vendedor, as pessoas acabam não se qualificando adequadamente. Então, mais uma vez, voltando, redes têm um cuidado maior porque elas têm certos protocolos a serem cumpridos. Então, dependendo do tipo de produto, faz parte, sim, do currículo desse vendedor pretendido, o inglês, uma segunda língua. Mas não são todas. No shopping, especificamente, a gente até aconselha, e muitas lojas têm pelo menos um vendedor bilíngue, porque nós atendemos vários gente turistas. Do mundo inteiro, né? Exato. E vem muita gente de navio, quando tem temporadas de navio, o shopping é muito visitado e o lojista já percebeu isso, então, ao menos um tem que fala inglês ali. E por ter essa questão dos universitários que estão ali, né, fazendo um primeiro emprego, vários deles têm também a língua inglesa. Então, os nossos funcionários também a gente procura ter, porque na recepção... Sim, no atendimento, né? Exatamente. É sempre importante, sempre necessário. No comércio, isso também é uma realidade? É uma necessidade?
e já é uma realidade? É uma realidade, porque eu cito sempre o exemplo. Quando você vai para fora do país, qualquer cidade que você esteja, de repente você encontra algum comércio que fala português, você se fideliza nele, você vai... Acolhido, você né? se sente acolhido, você volta mais uma vez, se é um restaurante, você volta várias vezes, se é uma loja, você compra mais. Então eu vejo que a Baixada, a Maria lembrou bem, não só a temporada de navios que trazem muitos cruzeiros, nós estamos prestes a ter aí já o aeroporto também, mas os turistas estão vindo em grande quantidade. O turista está em São Paulo, ele quer descer para Santos, para Guarujá. Basta fazer sol. Basta fazer sol, ele desce. Mesmo ele estando num congresso lá, que ele veio para São Paulo, atrai muitos congressos de negócio, mas ele acaba vindo. E se ele vem numa loja? Às vezes ele vem para uma necessidade. Ele pode ser atendido até com quem não fale. Mas se ele encontrar alguém que fale, ele vai receber algumas informações, vai acabar comprando e vai acabar sabendo, olha, você vai naquela loja tal que você vai encontrar, ele acaba, porque geralmente ele quer perguntar mais coisas para se localizar. Ele se sente seguro, se sente confiante. Eu acho que o comércio que puder investir, principalmente os que estão na orla, que estão nos grandes centros, tem que investir, porque eu acho que isso é importantíssimo. Tem uma pergunta no ponto, pode colocar na tela, por favor? Já está pronta? É a Mata Menezes de Santos. A exposição do mundo jurássico não vai para o Praia Mar? Olha, ela está no balneário com muito sucesso. A Vivi e o Manuel foram muito felizes com a escolha, tá? Eu fico feliz por eles e orgulhosa até pela nossa cidade estar recebendo. Cada momento a gente tem um entretenimento diferente, né? O Praia Mar já teve vários, já tivemos também no passado, não como essa, mas uma exposição de dinossauros, e temos vários outros. Outras atrações virão, Marta, aguarda, acompanha a nossa programação. Enquanto isso, visite sim a do balneário, porque está muito bonita. Foi uma bela sacada, é realmente muito atrativo o assunto, mas eu acredito, Mariane, que é essa diversidade de opções que movimenta a rede de shoppings, né? Sim, tem que ter. Isso faz parte, inclusive, do novo momento que nós vivemos. Os shoppings, eles têm que se reinventar, né? Sim. Com tudo que está acontecendo no varejo e no comércio eletrônico, muita gente fomenta, os shoppings não vão existir, o comércio não vai existir. As lojas virtuais, né? Só vai ter loja não virtual. acreditamos nisso, mas entendemos e precisamos trabalhar com a reinvenção. Sim. Porque os shoppings, eles passaram a ser uma praça, um local de convivência da sociedade. Exato. E como uma praça, como um local de convivência, tem que ter o quê? Atratividade. Claro. Serviços, eventos, exposições, tudo aquilo que as pessoas gostem de ver. E tem que ser um lugar que você queira levar a sua família, estar lá com ela. A compra vai ser uma consequência. Então, cada vez mais, os nossos shoppings, todos os shoppings da região e do Brasil, vão precisar investir nisso, sim. Entretenimento, lazer, cuidados com a família. E no comércio varejista não deixa de ser uma necessidade também, né, Amar? Porque, assim, as pessoas hoje buscam, antes de mais nada, um espaço que as acolha, né? A gente estava falando com relação a uma segunda língua, com relação a se sentir acolhido quando você é de um outro país, numa loja que fale a sua língua. Mas eu acho que isso é uma característica que precisa haver no comércio em geral. Exatamente. Tem muitos comércios que a pessoa vai para comprar, mas que nem ela citou do shopping. É muito importante que você acolha bem e você seja solícito, mesmo que a pessoa queira só uma informação, esteja só olhando. Porque aquele é um futuro cliente que vai comprar, que vai gerar uma renda. Porque também, se você tivesse no shopping só as pessoas que fossem comprar, você ia falar, pô, o shopping está vazio. Porque Sim. Talvez eu acredito que 70% das pessoas que estão lá não estão comprando, mas elas estão gerando fluxo, mesmo quando ela vai na pasta de alimentação, também você não teria pasta de alimentação se a pessoa fosse só para comprar. Então eu acho que é o conjunto. E as lojas hoje, eu volto a repetir, elas precisam às vezes com água e sabão melhorar. Eu dei uma guinada na minha vida uma vez, isso fazem 4 anos atrás, estavam mexendo na minha loja, eu perguntei, por que estão mexendo? Vai vir uns diretores de uma empresa aí. Falei, bom, entrei no clima, descobri quem eram as pessoas que vinham, eram pessoas importantíssimas, e eu entrei no clima, nós deixamos a loja arrumadinha e tal, a pessoa veio, a gente imaginava que ia vir, o presidente veio com uma calça jeans, uma camiseta,
falou que ele ia ficar 30 segundos, mas eu já o conhecia, ficou meia hora. Quando terminou a visita, uma funcionária perguntou, mas quando é que eles vão vir? Eu falei, olha, já veio, já foi embora. Aí eu pensei, se com água e sabão eu transformei a loja, por que não continuar mantendo ela daquele jeito? E assim foi, a gente foi melhorando a loja. Então, às vezes, uma boa arrumação numa vitrine, tem gente que às vezes põe uma vitrine e deixa ela 2, 3 meses, não tem condição, aquela pessoa passou todo dia, olhou, nem vai reparar mais. Então, você tem que surpreender o cliente. Eu falo muito, acabou aquele tempo que você comprava e vendia. Hoje você tem que comprar, o sindicato tem feito aquela semana de desconto, eu falo assim, mas vai buscar o desconto no teu fornecedor. O fornecedor hoje está doido para vender, então você fala, olha, daqui a tantos meses eu vou ter uma promoção, o que você pode me oferecer que eu possa conceder um desconto de 30%, 40%, 50%? Agora, não fica esperando acontecer, negocie, tente ver como é que está o preço dos concorrentes, aperta o teu fornecedor, porque se você ficar parado, você não vai mudar nada. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar a cada dia. Sim. Como é que, a Mariane bem colocou a questão das lojas virtuais, né? Como é que essa tecnologia tem impactado no comércio varejista? Olha, positivamente, negativamente. Aquele que não se movimenta, aquele que não está acompanhando e está mudando, a gente sabe que o virtual não vai existir só virtual. As pessoas, às vezes, compram no virtual, mas querem ver no físico. Se você não tiver o físico para a pessoa olhar, eu sou uma pessoa que eu gosto do físico, eu gosto de olhar, eu gosto de ver. Mas essa geração nova já é mais adepta a isso. Só que eu acho que isso é um processo que não é tão rápido assim que nem as pessoas imaginam, que amanhã ninguém mais vai sair de casa. Alguém tem que produzir aquele produto, alguém tem que transportar aquele produto, tivemos essa greve e a gente viu qual é a dificuldade. Muita gente que comprou o presente do Dia dos Namorados não recebeu até hoje, e se ele vai na loja e compra, ele está com o produto. E é frustrante, você imagina chegar para a tua namorada e falar que você não... Até porque o nosso serviço de Correios é o único no país e ainda está precisando passar por muitas melhorias, né? Eles alegam que está demorando porque tem pouca demanda. Eu falei, pelo contrário, se tem pouca demanda, eles tinham que entregar mais rápido. Então eu vejo que a gente tem que se reinventar, usar a tecnologia a nosso favor, mas também não ficar escravo dela, que eu acho que ainda o feijão com arroz, o olho no olho, o atendimento, e não deixar faltar produtos daquilo que você precisa. Ontem mesmo eu levei uma televisão nova para a loja já pensando na Copa, só que, claro, você tira de casa de uma televisão que é a cabo, você precisa de uma antena. Eu andei em 5, 6 lugares que vendem isso e não tinha. Quer dizer, então eu falo assim, o cara tem um negócio, paga um aluguel caro, paga uma despesa, tem funcionário e às vezes não tem um produto simples de 30, 40 reais que ele podia estar vendendo. Sim. E muito agora. E muito agora, né? Muito agora. Surfando na onda do momento, agora, né? Muito agora. Surfando na onda do momento. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o horário no comércio e no shopping durante a Copa do Mundo. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Desde o mês passado, novas regras no INSS buscam, ou pelo menos tentam, facilitar a vida da população. O jornalismo da Santa Cecília TV ouviu um advogado previdenciário que explicou o que muda daqui para frente. O que mudou foi o campo burocrático do INSS. O INSS deu uma avançadinha legal, que já podia ter feito há muito tempo, dizendo que 2 benefícios, a aposentadoria por idade e o benefício salário-maternidade, podem ser concedidos exclusivamente pelo pedido na internet ou pelo telefone. Ou seja, são benefícios que não precisará mais da presença do atendimento pessoal no INSS. É um avanço. De qualquer forma, há muito tempo é preciso o agendamento ser feito através do telefone ou da internet. Agora, é bom lembrar de uma coisa, o que eles estão se propondo a fazer é a concessão do benefício para o qual eles já têm informação suficiente. Por exemplo, a aposentadoria por idade exige 65 anos de idade do homem, 60 da mulher e o mínimo de 15 anos de contribuição. Então, se o INSS tem lá escrito, olha, a dona Maria que ligou hoje pedindo aposentadoria por idade, está aqui, ela tem 60 anos mesmo e já tem 23 anos de contribuição. Na maior parte das vezes a média dela é o salário mínimo. Então tá, pelo salário mínimo concedo imediatamente sem precisar da presença dela. É isso que está acontecendo. Notem, inclusive, que se por um acaso tiver que provar qualquer tipo de contribuição ou de serviço, vai ter, com certeza, atendimento pessoal. Aí vai ter que ir lá no INSS.
É bom lembrar, eles estão prometendo que no futuro, até mesmo a aposentadoria por tempo de contribuição poderá ser concedida sem a presença. Claro que tudo isso depende do nível de conhecimento informático que o Dataprev tiver. Por exemplo, existe o tal do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que desde 94 tem lá contando bonitinho os valores que o cara contribuiu. Agora, eu levanto uma questão. Por exemplo, imagina aquele patrão sem vergonha que contrata você por R$5.000, mas diz que paga salário mínimo. Evidentemente, o INSS acha que o que você ganha é salário mínimo. Então, nem tudo está tão bem definido assim. A mudança é a seguinte: existe agora uma tabelinha de idade que define o período que vai receber a pensão por morte, o viúvo ou a viúva. Exemplo, a viúva ficou viúva com 21 anos, receberá a pensão por 3 anos somente, depois acabou. Para ter direito à pensão vitalícia, hoje é preciso ter de 44 anos para cima. Então, essa mudança já houve, não é mudança hoje não. Ela aconteceu em 2015, não mudou mais. Olha, todas essas mudanças são extremamente importantes, mas o INSS precisa de mudanças ainda muito mais profundas. O Dataprev, para chegar ao nível de não precisar da presença do beneficiário dentro da agência, precisa melhorar e muito. Voltamos com os nossos convidados, participam do Bom Dia Baixada, a Mariane Dokonski, superintendente do Shopping Praia Mar, e Omar Abdu Assaf, presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. Vai colocar daqui a pouquinho pronto, colocou é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu abro esse bloco falando da Copa do Mundo, afinal hoje começa o maior torneio de futebol do mundo e isso mexe, claro, com o comércio varejista e mexe também com as lojas no shopping. Como que vai ficar o funcionamento do shopping nos dias de jogos do Brasil? O shopping não para, não vai fechar em nenhum dos jogos, a gente fica com o shopping em funcionamento, até porque temos clientes que não curtem futebol, não assistem, né? E aí tem o shopping lá para passear, pelo menos footing ele vai fazer. Mas para as lojas é facultativo, durante o horário de jogo, a gente permite que o lojista feche meia hora antes, abra depois, né, do horário do jogo do Brasil, ou fique aberto. Algumas lojas já noticiaram que vão ficar abertas, lojas eventualmente de alimentação, shopping, esse tipo de mix. Mas o shopping em si vai estar aberto nos horários de jogos. Vai ter alguma programação, algum telão para quem queira acompanhar os jogos da Copa no shopping? Nós temos, principalmente para funcionários, porque a gente, por experiência, já sabe que o cliente em si ou assiste em algum local de preferência, ou com a família, enfim, com amigos. Mas os nossos funcionários que estarão ali, que eventualmente não estão trabalhando, os funcionários das lojas, na praça de alimentação eles vão conseguir assistir aos jogos conosco. Fazendo uma correção, a abertura da Copa é amanhã, gente, não é hoje. Sim, é amanhã. Estamos a menos de um dia. Estamos a menos de um dia. Algumas horas. Algumas horas. Com a expectativa do Pelé ser o grande representante do Brasil. A assessoria ainda não confirmou, mas não sendo o Pelé, será o Ronaldo, fenômeno, que já está na Rússia e já é amplamente conhecido quando anda pelas ruas do país. Já é russo, praticamente russo. E no comércio varejista, como é que... A mesma coisa, nós tivemos muitas consultas, está livre, o bom senso é o que prevalece, cada loja, cada lojista, depende do seu tamanho, depende do número de funcionários, ele acaba se adaptando. Eu vejo a Copa, estou muito entusiasmado com a Copa, eu acho que é mais uma oportunidade da gente ter faturamento, os jogos são durante o dia, então faz com que você não feche a loja ou abra mais tarde. Então, a gente já tem expertise de outras Copas, de fechar um pouquinho antes, abrir um pouquinho depois, ou você libera o funcionário se ele mora perto, ou se ele tem alguma opção perto para assistir o jogo, ou que ele assista na própria loja. É um motivo de confraternização, a gente às vezes, aquelas 2 horas, confraterniza o dono, o gerente... Você se aproxima, é uma oportunidade de se aproximar do seu colaborador, exatamente, né? Faz lá uma pipoca, um refrigerante, então as pessoas acabam se interagindo. E é sempre gostoso, eu não vejo
nenhuma exigência do funcionário de querer. Aquele que quer sair, você libera, ele sai, volta, você tem que adequar a sua escala, porque depende do horário, você já escala, tem gente que aproveita aquele horário para a hora do almoço, depende, mas eu acho que isso é tudo loja a loja de administrar. Depende do local que a loja está, se é mais segura, menos segura. E o shopping, principalmente, é muito simples, porque ele trancou a porta, abre depois, mas eu vejo que é livre e eu aproveito para que essa Copa possa já dar o início desse segundo semestre, a gente possa ter um grande consumo aqui na Baixada. A Baixada é tradicional disso, das pessoas quererem vir e já aproveitar a Copa para consumir e a gente iniciar o segundo semestre já com um saldo positivo. E afinal, no segundo semestre nós temos Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Semana do Desconto. Então, quer dizer, a expectativa até o fim do ano é positiva. Com certeza. Julho, férias, começa com julho. Férias de julho são muito boas para o comércio em geral, né? O shopping, pelo menos, responde muito bem a isso. Cidade turística, né? E o nosso cliente também, sim, local, passeando pelo shopping, pelas lojinhas. Mariane, muito obrigado pela tua participação. Eu queria muito agradecer, desejar sucesso ao Shopping Praia Mar nesse período de Copa do Mundo, que os lojistas saibam aproveitar, surfar nessa onda, aproveitar o verde e amarelo para atrair o cliente e que o segundo semestre, com os próximos feriados, seja aí de bons frutos. Que assim seja para nós. Muito obrigada pelo convite. E falando da Copa, nós estamos lá com uma troca de figurinhas. Já verdade, alguns gente, dias. É uma fila. É fila todo dia. Fila gente, todo eu dia. Estou impressionada com a quantidade de pessoas que colecionam. Tem criança, mas tem que adulto, os adultos que gostam mais. Tem senhor, senhora, criança pequenininho. Então, passem no shopping, está na Praça Central, a gente continua lá com o posto de troca de figurinhas. É bem animado, o pessoal interage e entrou no clima da Copa. É surfar na onda, né, Omar? Exatamente, porque eu vejo as lojas, tem que aproveitar os momentos, aqueles produtos que são consumidos durante os jogos, ou enfeites, ou snack, ou cerveja, não importa, cada loja tem alguma coisa, sim, que vende para a Copa, então aproveita esse momento e surfa nele. Muito obrigada, Omar, pela tua participação, seja sempre muito bem-vinda. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!